Agora, a nossa nona FameLabber é a Priscila Andressa de Souza Silva. A Priscila é física pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Ó, a gente está fazendo o submarino agora, né? Quando a gente for fazer o avião, a gente chama ela. Fala com ela, né? Essa terráquea pernambucana é tão absolutamente apaixonada pelo espaço que até a sua gata se chama Luna. Ela curte estudar a teoria do caos e gostaria de poder viajar no tempo para ver os dinossauros. Eu também. Quando não está envolvida com algum jogo de tabuleiro ou assistindo a documentários e séries, dá aula para futuros engenheiros aeronáuticos e de telecomunicações e tenta encontrar trajetórias alternativas para viajar pelo espaço. Priscila, é a sua vez de encantar os jurados e a plateia. Tem pedras caindo do céu sobre as nossas cabeças neste exato momento. É verdade, sério mesmo, mas ninguém precisa entrar em pânico. É que a cada dia, umas 5.000 pedrinhas caem diretamente do espaço aqui na Terra. Algumas a gente nem vê. Outras se tornam lindas estrelas cadentes. Que romântico. Pois é, essas pedrinhas, elas são pedacinhos que se soltaram de pedras ainda maiores que viajam em torno do Sol, os asteroides. Existem milhões desses asteroides. Milhões. Alguns têm o tamanho de um carro. Outros são gigantes. O maior asteroide conhecido tem 900 quilômetros de comprimento. É o tamanho, a distância daqui até Brasília, em linha reta. Sim, um monstro. Recentemente, a NASA gastou mais de $1 bilhão para enviar uma nave que, em agosto deste ano, vai chegar num asteroide. Ela levou 2 anos, vai levar 2 anos para chegar lá. É bastante tempo. Mas por que a NASA gastaria todo esse dinheiro e todo esse tempo para chegar num asteroide? Vou contar para vocês. Asteroides são as joias do espaço, por isso que eu adoro. Eles contêm minérios, matérias-primas valiosas para a indústria e economia aqui na Terra. Isso mesmo. Eles carregam ferro, cobre, zinco, o cobalto que está aí na bateria do seu celular. Por isso, os cientistas estão estudando maneiras de capturar os asteroides e trazê-los para perto de nós. Sério, mas não se preocupem, não tem nenhum perigo, eu garanto. Na verdade, não sou só eu, não. A matemática garante. Eu estudo um problema matemático chamado problema restrito de 3 corpos, que explica justamente como um asteroide se move no campo gravitacional da Terra e da Lua. Usando esse modelo, a gente pode identificar uma região no espaço chamada região de estabilidade efetiva, onde podemos estacionar os asteroides durante décadas. É sério, um mega estacionamento interplanetário. E assim, a gente vai poder chegar até eles de forma mais fácil, já que essa região faz um triângulozinho equilátero com a Terra e a Lua, que está muito mais perto de onde os asteroides vagam normalmente pela natureza. Está vendo só? Antes de ter medo de pedras espaciais, lembre-se que os asteroides, na verdade, são ferramentas que vão levar a humanidade cada vez mais longe. Obrigada, Priscila. Nossos jurados têm alguma pergunta? Ele tem. Parabéns pela sua apresentação. Realmente, você trouxe um conceito importante, que é a exploração do espaço. E a importância da exploração do espaço, né? E a importância de, daqui a pouco não tem Terra mais, e temos que habitar outros planetas. E talvez os asteroides sejam o primeiro passo para que a gente possa fazer essa exploração.
Eu vi em filmes, por exemplo, em que a gente estava explorando outros planetas para trazer riquezas para a Terra. Como que você vê tudo isso? Eu vejo como uma realidade. Muita gente acha que é ficção científica, mas, na verdade, existem estimativas um pouquinho pessimistas, eu não gostaria de acreditar, que a partir daqui a 50 anos vão começar a faltar certos recursos aqui na Terra. Uma das preocupações reais de cientistas que a gente vê em congressos internacionais de astronáutica é que a gente não tem financiamento suficiente e não tem um apoio suficiente, porque esse é um assunto bastante desconhecido, para desenvolver a exploração, a mineração de asteroides num tempo curto o suficiente para suprir as necessidades que a Terra vai ter. Obviamente, todos os cientistas aqui estão tentando resolver algum problema diferente. E a gente vai conseguir ir remendando os problemas aos poucos, mas, eventualmente, vai ser absolutamente necessário recorrer ao espaço para matérias-primas, até mesmo, quem sabe, colonizar outros planetas, né? E uma questão muito importante é que, justamente, para ir para o espaço, a gente vai precisar necessariamente dos asteroides. Talvez trazer matéria-prima para a Terra seja opcional, o que eu ainda não acho que vai ser necessário. Mas vai ser imprescindível pegar o material que tem nesses asteroides para construir colônias espaciais. Porque tirar um quilo de carga aqui da Terra pode custar mais de $5 mil por quilo de carga. Então, é inviável levar, por exemplo, ferro ou aço para construir estruturas no espaço. Obrigada. Boa noite, Priscila. Parabéns pela apresentação. Me chamou a atenção, eu achei interessante, porque acho que sua área, né, engenharia aeronáutica, a gente ainda vê muitos homens, são poucas as mulheres, acredito eu, que se, né, arriscam nessa área. E, não sei, eu tenho a impressão de que isso está ligado também um pouco à comunicação, com você, né, se mostrar, dizer o que essa área oferece, as possibilidades, e também termos exemplos, né, de mulheres nessa área. Me parece que você tem um trabalho com isso. Eu queria, né, saber a sua opinião e entender como que é esse trabalho aí. Realmente. Ciência no feminismo, Ciência não é no isso? feminino. Realmente, a gente vê pouquíssimas meninas em carreiras científicas e tecnológicas na área das exatas, né? Nas biológicas, eu acho que é quase 50-50, mas nas exatas, os melhores números que a gente consegue são 30%. Em alguns cursos de exato, em geral, é bem menos. Eu mesma dou aula para uma turma de engenharia aeronáutica que tem 35 alunos e só uma delas é menina. E, então, a gente vê essa dificuldade. E, com base nessa vivência que eu tive já desde o curso de graduação, eu propus um projeto de extensão universitária que começou... Eu sou recém-contratada, né? Então, assim que eu entrei, eu digo, é agora a minha chance de poder fazer isso que eu sempre tive vontade. Um projeto de extensão universitária chamado Ciência no Feminino, e a gente quer inspirar meninas a se tornarem cientistas de qualquer área, mas a gente levanta muito modelos positivos femininos na área das ciências duras, né, da física, da química, as tecnologias, ciências da computação. Então, esse projeto é composto por um grupo de mulheres da universidade, professoras, técnicas de laboratório e alunas de graduação mesmo, e a gente vai até as escolas para falar sobre modelos femininos. Então, a gente resgata modelos do passado e do presente, né? Mulheres com quem a gente pode se comunicar e fazer perguntas, ter um tutoriamento sobre o que é ser cientista e ser feminina. Então, a gente quer quebrar esses estereótipos de que só homem de jaleco e cabelo branco pode ser cientista, e também que só mulheres desengonçadas, nada, né? Todo mundo tem seu jeitinho. Mas, assim, que você pode ser uma mulher tão linda nas exatas, dentro da sua diversidade, como também nas humanas e nas biológicas. E que todas as meninas também têm a mesma capacidade que os meninos de pensar, de raciocinar, que muitas vezes o que é imposto pela sociedade, assim, mas isso não é coisa de menina, a gente quer quebrar isso, menina pode sujar a mão de petróleo, menina pode ir para o laboratório, fazer coisas explodirem com muito orgulho, né?
Obrigada, gente. E eu agradeço muito que eu tive uma família que, embora de origem humilde, meu pai amava Carl Sagan, Isaac Asimov. Então, ele lia para mim, mesmo que ele não tem formação universitária, mas ele lia para mim com esses olhos assim de descobrimento. E daí eu virei uma física, com muito orgulho, né? Embora fazer ciência nesse país, todos nós sabemos, todos que lutamos por fazer ciência, é difícil, mas a gente enfrenta, vai em frente, e minha maior vontade é realmente inspirar meninas que, às vezes, não têm um pai esquisitinho que lê esses livros, né? E daí eu gostaria de fazer esse papel, chegar e dar essa informação, essa variedade de variedades em variantes hiperbólicas, que os meus colegas aqui aprenderam. Eu gostaria dessa variedade de conhecimento e de possibilidades dentro do que eu posso oferecer. Obrigada. Olá, Priscila. Parabéns pelo seu desempenho. Eu queria mais fazer um comentário. Não sei se eu estou certa, mas a área de astronomia, não sei se a gente pode classificar assim, sua área é bem diminuta no Brasil. E eu vejo que você faz uma articulação dessa área com a aeronáutica e mecânica, e tecnologias aeronáuticas. Qual que é o seu... Onde você acha que o Brasil precisa mais da sua ajuda? No conhecimento do universo ou na construção tecnológica de coisas a partir desse conhecimento? É uma ótima pergunta. Eu vejo que a física e a matemática, como ferramentas, podem ser aplicadas a quaisquer engenharias, a quaisquer programas de tecnologia de ponta. Sempre é necessário ter aquele grupo de cientistas das ciências duras suportando o desenvolvimento tecnológico para que sejam aportadas coisas novas, né? No Brasil, realmente, a área tanto de astronomia, que de fato estuda os corpos celestes, como a de astronáutica, é muito diminuta. E a gente está muito ligado com a aeronáutica. Isso é comum no mundo inteiro. A aeronáutica e a astronáutica, a astrodinâmica caminham juntas, porque as técnicas físicas, as técnicas matemáticas são comuns a todos nós. Então, a gente se ajuda muito. Por exemplo, o pessoal da aerodinâmica, que estuda formatos dos aviões, né, tudo isso, também pode estudar a mesma coisa para foguetes, reentrada de naves espaciais, de sondas espaciais. Então, são áreas que conversam muito entre si. Por isso, o meu doutorado é na engenharia aeronáutica e mecânica. Minha grande paixão é o espaço, sempre foi desde pequenininha. Então, sempre que eu posso, eu aplico os meus conhecimentos na área espacial mesmo. Em termos de financiamento, graças a Deus, nós temos a Embraer no Brasil, né, que é uma empresa que canaliza na área de aeronáutica os conhecimentos de base e produz tecnologia, alta tecnologia super competitiva. Mas, além disso, além da área de aviação mesmo, aeronáutica, eu acredito que a gente não pode descuidar da astrodinâmica, da dinâmica orbital. A gente tem lá o INPE, em São José dos Campos, que tem laboratórios, né, de ponta, facilities de ponta, onde são feitos testes de satélites de outros países. Muitos brasileiros não sabem isso, mas outros países pagam ao INPE, enfim, convênios, né, entre países, para fazer testes aqui. Essa tecnologia a gente tem, é uma tecnologia de ponta. Então, eu acho que a gente também não pode ficar para trás nisso. Embora o Brasil não tenha um programa espacial que, nesse momento, trabalha com espaço profundo, com viagens assim, para Vênus, né, planetas mais distantes, mas eu acho que o conhecimento teórico e, de certa forma, também aplicado, tem que continuar sendo desenvolvido. Por exemplo, na década de 80, a missão Sorro, da ESA, foi desenvolvida nas universidades. Então, eu acredito que, embora talvez o Brasil ainda precise se estruturar muito mais na área de exploração espacial, mas ter um corpo de cientistas que seja capaz de estar com isso pronto, em mãos, quando for requisitado, é extremamente importante.
Mais alguma pergunta? Eu tenho pergunta. Primeiro, eu só queria comentar uma coisa muito bacana. Você falou de modelos femininos. E se essa palavra for solta, assim, a gente vai lembrar da Gisele Bündchen, de cara, né? E nada contra a Gisele Bündchen, mas eu acho muito importante que a gente tenha modelos femininos cientistas. Então, que o modelo seja essa profissão. E acho que também o papel de vocês aqui com Fame Labs é um pouco isso, né? Servir de modelo para as pessoas que estão se formando. Mas o que eu queria perguntar eu queria mais um exemplo de alguma coisa que pudesse ser tirado de um asteroide e usado aqui na Terra, porque você citou ferro, cobre, zinco, mas essas são coisas relativamente fáceis de encontrar aqui. Tem mais alguma coisa que possa... Por que eles são tão importantes assim para a mineração? Olha, basicamente tudo que tem na Terra tem num asteroide. A questão é que ali eles estão concentrados. Então, pensa num asteroide de mais ou menos 10 metros. Esse bicho pode pesar até 600 toneladas. 50 quilos podem ser só de ouro. Então, você vai ali numa pedra só. Numa pedra só, você pega 50 quilos de ouro. Então, o legal dos asteroides é que, além deles serem um suporte, né, um backup, quando as coisas aqui estiverem meio, né, um pouco precisando, eles também têm essa facilidade de serem extremamente... Facilidade, né? Super fácil pegar um asteroide. Enfim, facinho. Eles têm essa coisa de que tudo neles está muito concentrado. Então, um único asteroide pode dar um retorno de trilhões de dólares em matérias-primas, tirando todo o gasto do foguete que você manda, a tripulação, todo o planejamento da viagem. O retorno econômico é muito alto. É muito alto. Obrigada. A gente tem uma pergunta ali da plateia. Mesmo não sendo um jurado, eu queria fazer uma pergunta curiosa como estudante de engenharia, que eu acho que o pessoal ia gostar também. 2 perguntinhas. O primeiro, no seu estudo de matemática e engenharia, esses asteroides eles ficariam completamente parados no espaço ou eles orbitariam algum corpo para ficar nesse triângulo que você falou mais ou menos entre a Lua e a Terra? Se haveria algum risco pela proximidade com a Terra também de vários asteroides ali? E a outra é, que material bibliográfico você recomenda para o estudo de asteroides para a gente? Bom, eu posso responder depois para você a questão dos materiais bibliográficos, né, para ser mais específica, mas a pergunta que você fez é muito bom, é muito boa. Existem várias escolhas que podem ser feitas, dependendo do modelo matemático que você usa. Então, tem gente que quer estacionar esses asteroides em órbitas chamadas DRO, Distant Retrograde Orbits, que são órbitas que viajam no sentido oposto em torno da Lua. Nesse caso, os asteroides ficariam estacionados bem perto da Lua. No caso que eu estudo particularmente, elas ficariam estacionadas a uma distância igual à da Lua, só que shiftado de lugar, né, em outro lugar. De forma que, no ponto que eles estão, eles não orbitam nenhum corpo. Eles orbitam um ponto, que é um ponto de equilíbrio de um modelo matemático. Isso é o legal dos modelos matemáticos mais refinados, né? Então, eles orbitam esse ponto, que, no caso, é o ponto L4 ou L5 do sistema Terra-Lua. E variedades invariantes, gente. E aí, esses pontos, em tese, se você está num referencial que gira, lá vai, né, física do ensino médio, referencial que gira, eles ficariam parados, mas o referencial está girando. Então, na vida real, o referencial está girando, o asteroide está girando, ele vira tipo um satélite coorbital da Terra, como os troianos, os asteroides troianos que tem lá em Júpiter. Então, tudo no universo se move, inclusive os meus asteroides estacionados. Obrigada, Priscila.